Olá pessoal, olá, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal da Comunidade Luterana Cristo. Meu nome é Ismar, eu vou estar compartilhando nesse instante um momento de estudo bíblico em torno de um personagem. O personagem de hoje é Elias, o grande e expressivo profeta Elias. A gente vai ver com calma a história de Elias e também, obviamente, o que a palavra de Deus nos ensina, também através da vida deste homem. Mas, assim, algumas coisas eu já destaco aqui para você continuar atento com a gente, né? Elias é um personagem expressivo porque, para vocês terem uma noção, ele foi levado para o céu num redemoinho, né? Ao contrário de todos os demais personagens, assim, enfim, que tem a sua morte, o seu momento final na história, ele foi levado para o céu num redemoinho. Elias é a primeira referência de uma ação em que a morte é vencida, uma ressurreição. Então, Elias, através de sua ação em nome de Deus, ele ressuscita o filho de uma viúva. Então, que fato, que história, né, para a gente olhar. Ele fez o Rio Jordão se abrir, ele fez um duelo contra 850 profetas ligados a deuses falsos. Uma história incrível, né? Ele é citado por Jesus, é mencionado por Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Lá na história de João Batista, alguns, né, ele está no espírito de Elias, ele age como se fosse o Elias. O Elias tem que vir primeiro, e Jesus disse, não, João Batista veio como Elias veio, como um profeta. Então, muitas coisas em torno desse personagem, que aqui eu estou citando rapidamente alguns fatos, e o meu convite então é que você acompanhe com a gente esses momentos aqui em torno da palavra de Deus, na Bíblia. Quando a gente pega aí na Bíblia a história de Elias, ela está em 1 Reis, capítulo 17, até o capítulo 2 de 2 Reis. Tá? Então, como o livro de 1 Reis tem 22 capítulos, então é o capítulo 17, 18, 19, 20, 21, 22, e depois o capítulo 1 e 2 do livro de 2 Reis. São 8 capítulos, então, que falam um pouquinho mais aí sobre Elias. Tá? Também quero adiantar aqui que para falar desse personagem, eu não vou conseguir fazer num único momento os nossos vídeos. Esse vídeo aqui, até para você se programar, ele vai ter mais ou menos 30 minutos. E então eu quero dividir em 3 vídeos a princípio, né? Depois na prática eu vou ver se isso vai acontecer, mas o meu plano é esse. E no de hoje, então, nesse que você está assistindo, que é a primeira parte da vida de Elias, eu quero destacar o Deus que se mostra o provedor. Numa época de uma baita crise, uma grande crise, vocês vão ver, Deus se revela como o provedor. No momento em que a gente se preocupa tanto com provisões, ele se revela e diz, eu sou o provedor, né? Foque em mim, creia em mim. E isso também vai valer para as nossas vidas. Tá? Num segundo momento, então, eu queria dar um foco especial quando Elias marca um duelo, um combate, né? Eu lembro daqueles duelos que se tinha aí nos filmes do Velho Oeste, né? Um duelo num local que foi marcado, que era o Monte Carmelo, contra profetas de deuses que se adoravam naquela época, né? De deuses que em si não existem, mas que eram adorados, que é o deus Baal, enfim, né? A gente vai ver isso num segundo momento. E num terceiro momento, que é um outro vídeo ainda, pelos meus cálculos, pelos meus planos, eu gostaria então de falar do final da vida de Elias, né? No momento em que ele teve vontade de morrer, enfrentou os sentimentos de forte depressão, né? Então é um tema importante assim, ver como é que ele reagiu diante desse desânimo, até essa vontade dele morrer, digamos assim, e a força que veio sobre ele para viver e cumprir a sua missão. Vai ser também bastante importante essa análise, então, nesse terceiro estudo sobre a vida de Elias, ok? Então, eu fiz aqui um panorama geral em torno do que nós queremos conversar, e agora eu desejo e oro para que o Espírito Santo de Deus conduza a reflexão de hoje, né? E conduza o meu falar, o ouvir de vocês,
também assim, desde já nos colocamos à disposição para que você faça perguntas, pode colocar aí nos comentários do vídeo, a gente vai responder à medida do possível, tá bem? Muito bem, muito bem. Vamos lá então, alguns detalhes ainda introdutórios sobre esse personagem, já estou aqui com a minha Bíblia aberta, né? Mas assim, os detalhes introdutórios, além dos textos que falam sobre ele, que eu falei aí, 1 Reis 17 até o 2º capítulo de 2 Reis, quero mencionar que Elias, o nome Elias, ele quer dizer Deus meu. Tá? Então, as palavras têm a sua etimologia, né, a sua origem, e esse nome, Elias, quer dizer Deus meu. E aí eu queria até chamar a atenção de vocês, porque teve um momento com o Senhor e Salvador Jesus, em que ele está na cruz, quando Jesus foi crucificado, ele do alto da cruz, ele tem algumas frases, né? Não sei se der lembrar, ele diz, no momento ele diz, ele tenho sede, quando ele morre ele diz está consumado, né? E uma das frases que Jesus disse era Deus meu, por que me desamparaste? Estou olhando aqui porque eu estou procurando aqui a referência, o texto bíblico propriamente dito, quando ele diz isso, né? Deus meu, por que me desamparaste? Em hebraico, essa expressão, ela soa Eli, Eli, amá sabactani. Então, esse Eli, Eli, quando o pessoal ouviu ele gritar isso, Deus meu, que significa, né? Eles ficaram em dúvida. Será que ele está chamando o Elias para ajudar ele? Vamos ver se o Elias vai vir e vai salvar ele da cruz, né? É isso que ele está fazendo? Mas não, né? Ele estava dizendo, Deus meu, Eli, Eli, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Então Elias, o nome, o significado do nome de Elias que eu trago para vocês, tem essa referência legal. E o curioso, assim, o interessante também é que uma das marcas de Elias é que ele foi reconhecido mesmo pelos seus adversários em algum momento como homem de Deus. Um homem de Deus. Assim diz o Senhor. Ele era um profeta que seriamente anunciava aquilo que Deus anunciava. Então ele era chamado assim de um homem de Deus. É curioso, né? Essa expressão homem de Deus e ele ter para si esse nome especial que ele recebeu, que é Deus meu, né? Deus meu. Certo? Esse então aqui algumas situações introdutórias e eu quero ir direto então aqui olhar o capítulo 17 de 1 Reis. Se você então quiser dar um pause, pegar a sua Bíblia ou mesmo ler um pouquinho desse texto antes de continuar assistindo o vídeo aqui, fique à vontade, com certeza vai ser mais produtivo para você. 1 Reis 17 começa dizendo assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Então, nós não temos assim muitas referências do nascimento de Elias, dos seus pais, enfim. A gente tem essa referência de que ele era chamado, conhecido como tesbita, de uma cidade que era ali da região de Gileade. Se você conhece lá o mapa ali, né, onde é Israel, inclusive onde está o país chamado de Israel, né, tem o Rio Jordão, que corre assim neste sentido do mapa. Então, tem ali a esquerda do Rio Jordão, então tem ali as diferentes cidades, depois o mar Mediterrâneo, e para lá do Jordão, que é esse território de Gileade, é a terra de Elias, né? Quando nós temos lá no Novo Testamento a história de João Batista, aquele que foi o profeta que preparou o caminho para o Senhor Jesus, lá falava que ele vestia-se como parecido com Elias se vestia, né? Usando uma capa, um cinto de couro, enfim, né? É uma imagem de Elias. E também até os trabalhos ao redor do Rio Jordão, também é a origem de Elias ali, pelo menos a sua origem, o seu local. Interessante, pelo menos essa percepção. Pois bem, agora então eu preciso explicar para vocês com quem que Elias se relaciona, em que momento que ele está e para quem que ele fala. A primeira menção aqui é um senhor chamado Acabe, que era o rei de Israel. Tá? Você precisa lembrar aí
que o povo de Deus, o povo de Israel, como era assim chamado, ele era um povo a partir de Abraão, Isaque e Jacó. Jacó teve 12 filhos que deram origem às 12 tribos de Israel. Tá? Depois, no tempo de Saul, que foi o primeiro rei, virou um reino só com essas 12 tribos. Quase poderia chamar de 12 estados, como a gente tem no Brasil, né? Mas ok, 12 tribos. Com o passar do tempo, veio depois Davi, né? Um rei muito conhecido, veio Salomão, enfim. E depois de Salomão, o reino foi dividido. 10 tribos formaram, então, aquilo que continuou sendo conhecido como o Reino de Israel, e 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, formaram aquilo que foi conhecido como o Reino de Judá. Então, quando a gente vê a história dos reis, a gente vê os reis de Israel, que eram dessas 10 tribos, que tinham sua capital em Samaria, né, mais para o norte, e de Judá e de Benjamim, essas 2 tribos do sul, que tinham como capital, o reino tinha como capital Jerusalém. Tá? Então, a gente tem profetas que falaram para esse pessoal do reino de Israel e tem profetas que falaram para o pessoal do reino do sul. Tá? Aqui, Elias fala, vive, convive com o reino de Israel, que tinha como capital Samaria. E o rei desta época era Acabe. E grande parte, quase assim, dos reis de Israel foram maus aos olhos de Deus. Adoraram outros deuses, deuses falsos, foram contaminados com a cultura e costumes de povos que adoravam um Deus que eles construíam, né, de acordo com as suas crenças. E esse Acabe talvez tenha sido um dos piores de todos os reis. Se ele não foi o pior, a esposa dele, que era Jezabel, essa sim, disparadamente, foi a pior rainha. Né? Se tem uma pessoa que quase é enquadrada assim dentro de uma vilã completa, né? É Jezabel. Mas de onde que saiu essa mulher? Né? Na verdade, o rei Acabe, sendo rei, fazendo aqueles tratados de paz, ele casou com uma filha de um rei de um povo pagão, e que é a Jezabel. E a Jezabel trouxe, como nunca antes, quase que oficializou a adoração a um deus falso chamado Baal e também a Astarote, né? É uma deusa considerada então a esposa, a cônjuge de Baal. Muito curioso tudo isso. E eles então erguiam templos, estátuas desse deus e o adoravam. E uma curiosidade desse Deus que tem muito a ver com coisas que Elias fez em nome de Deus é que Baal era considerado assim o Deus da fertilidade, o Deus que providenciava boas colheitas, que mandava chuvas para regar as terras plantadas. Né? Era o Baal. Tá? Esse era o Baal. E aí então é curioso a primeira ação do profeta Elias em nome de Deus. E aí eu vou literalmente pegar a Bíblia aqui para ler, porque ela é bem sucinta e direto ao ponto. Diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos. Não eram semanas, meses, anos, diz assim. E aí termina dizendo, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro, ao riacho, ou como o gaúcho chama, né, uma sanga, de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá água do ribeiro e eu ordenei aos corvos, aos pássaros, que sustentem você naquele lugar. Bom, antes de ler então o versículo seguinte, né, versículo 5 em diante, por que antes eu destaquei quem era Acabe, qual era o Deus que ele servia e qual era a característica principal desse Deus? Bom, a característica principal era enviar chuvas
abençoar as colheitas e assim por diante. E aí o que aparece? Aparece Elias dizendo assim, olha, para te aprender, para te definitivamente entender que Deus é o Senhor, Criador de todas as coisas, eu vou dizer em nome desse Deus, não vai chover mais agora. E aí o Acabe diz, quem é tu? Quem manda nisso é o Deus Baal, né? E aí, para firmar mais esta ação, Elias diz, a não ser quando eu disser, né? Quando eu, em nome de Deus, der esta ordem, então vai voltar. Então, o Acabe fica escandalizado com aquilo. A Jezabel dá risada disso, né? Mas é para um grande ensino, para que todos aprendessem de onde vem a provisão. Os seres humanos se preocupam muito com o seu sustento, com a sua provisão. Pensam demais na provisão e às vezes esquecem de quem é o provedor. E essa é uma sabedoria da vida, focar no provedor. E vocês vão perceber que Deus ensinou Elias, o personagem que a gente está focando, e todo mundo a entender de onde vinha e quem era realmente o Senhor, o provedor. Tá? Bom, o Elias faz esse anúncio e como de fato isso vai acontecer, uma certeza, em nome do Senhor Deus, Deus já providencia o cuidado com ele. Ó, pode ficar tranquilo, eu sou o provedor, eu vou cuidar de ti. O que tu vai fazer? Vai para a beira desse riacho, tem água lá, então tu vai ter água para beber. Fica tranquilo, vou mandar alimento por meio de pássaros. Que incrível, né? E de fato assim acontece. E então é um período de muita crise, de muito medo, de muita dificuldade. E nessa escola de dificuldades, Elias é talhado para agir como profeta, para anunciar a palavra de Deus. Na sequência diz assim, ó, Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro, né, a sanga, o riacho de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. Olha só, então providenciava aí 2 refeições, né? Pão e carne, o amanhecer e o anoitecer. E ele bebia a água então do ribeiro. Mas passados alguns dias o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra, conforme a palavra de Elias. Quer dizer, não tinha nem orvalho e nem chovia. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, levante-se e vá para Sarepta, que pertence a Sidom. Veja, então era uma cidade que não era dentro do povo de Israel, então com uma viúva que era fora do povo de Israel, ele deveria ir para lá. E fique por lá. Ali, diz a palavra, diz o Senhor, ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Tá? Então aqui uma curiosidade, olha só, né? Pensa um pouco mais na vida desse personagem. Ele lá anunciou, não vai chover, e ele está lá sendo cuidado. Primeiro, deve ter sido emocionante, muito emocionante, estar com fome e ver de repente que vem pássaros e trazer no seu bico comida, pão e carne. Né? A gente vê às vezes assim essa cena dos pássaros alimentando seus filhotes, né? Colocando lá a comida na boca do seu filhote. Deus fez com que, por meio de pássaros, viesse o alimento para o seu filho, né? Para Elias. Como Deus cuida da gente como seus filhos, suas filhas. Mas, ao mesmo tempo, Elias está lá, primeiro momento emocionado, né? De entender como Deus, de fato, é o provedor. E tá, daqui a pouco preocupado, porque ele viu, poxa, mas a água está acabando. E, de repente, ele vê que não tem mais água. E agora? Bom, então vem de novo Deus provedor e diz, vai até a cidade de Sarepta e eu vou cuidar de ti. Como é que Deus vai cuidar de Elias? Por meio de um homem muito rico? Por meio de... Não, por meio de uma viúva. É incrível, Deus escolhe as coisas simples, as mais renegadas do mundo para mostrar o seu poder. Ele se oculta em sua glória nas coisas simples, assim como ele oculta a sua presença na mensagem da cruz e nos cuidados do amor ao próximo. Isso aqui também é que acontece com
com Elias, né? Então ele vai lá. E aí tem uma situação assim drástica aqui, né? Curiosa, muito, muito estranha, muito interessante, mas eu não vou usar a palavra estranha mesmo, né? Porque quando ele chega lá, ele encontra a viúva e, né, diz ali que Deus ia mover o coração dessa viúva para cuidar do Elias. Então quando ele encontra essa viúva, ele pede ajuda para ela. Me ajuda, né? Bota aí a viúva que Deus te disse que ia aparecer. Apareceu uma viúva. E aí diz, olha, me dê algo para mim comer, beber, né? E aí a mulher é muito franca e diz assim, olha, eu vou ser bem franca contigo, né? Eu tenho só aqui um pouco de azeite, um pouco de farinha, eu vou comer, fazer um pão bem pequeno que vai dar um pouco para mim, um pouco para o meu filho, né? Ela tinha um filho, a gente vai comer e depois a gente não tem mais nada, vai esperar morrer. Né? Que crise, que situação difícil eles estão passando assim, né? E aí o que acontece aqui? Ele diz assim, vai primeiro, traz a água numa vasilha para mim, faz esse primeiro um pedaço de pão para mim. Né? Então Elias devia estar cansado, desfalecido, e ele desafia a mulher assim, faz um pedacinho de pão para mim e traz primeiro para mim. E aqui que eu acho a estranheza. Né? É estranho por quê? Porque, olha, um natural na gentileza seria dizer, tudo bem, né? Eu não vou tirar a comida de uma mulher e de uma criança, né? Comam vocês, depois eu me viro. Mas como Deus tinha prometido que Deus era o provedor e que ele ia providenciar por meio dessa mulher, essa era a palavra de Deus, Elias, como todo homem de Deus, se apega à palavra de Deus. Não interessa o quanto isso parece fora de órbita. Então ele diz, não, Deus disse isso, então vá, me traz para mim. E aí ele traz uma promessa. Como ele crê no provedor, ele convida a mulher a crer também. E diz, eu vou te dizer um negócio, não vai faltar azeite na tua vasilha e não vai faltar farinha também do teu pote. E assim se fez, pessoal. A mulher também deu um passo incrível de fé, alimentou o profeta e depois fez um bolo, né, um pão para ela e para o filho. E no outro dia viu que ainda tinha azeite, tinha farinha. No outro dia ainda tinha azeite, tinha farinha. No outro dia ainda tinha. E assim Deus os providenciou solução por meio, né, sustento a Elias e também a própria viúva e ao filho durante esses dias. Bom, se não bastasse isso, eles passam por um outro momento incrível nessa história de Elias. O que acontece? Passado um tempo, não sei quanto tempo ali, diz a Escritura Sagrada que o filho da viúva morreu. Exatamente isso. O filho da viúva morreu. Um dos momentos, né, mais assim emblemáticos da vida da gente é enfrentar a morte de uma pessoa querida. Quando isso aconteceu, deixa eu me referir aqui exatamente ao local da Bíblia que está escrito, 1 Reis, capítulo 17, diz assim, deixa eu ver aqui onde é que é, versículo 17, capítulo 17, versículo 17, diz assim, depois disso, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu. E aí diz assim, e a doença dele se agravou, tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias, o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Lembra que eu falei que essa é uma expressão pela qual ele era conhecido, homem de Deus? O que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Olha, então ela lamenta, ela reclama diante de Elias, né? E aqui tem uma curiosidade aqui, né, que eu trago para vocês, assim, o jeito que ela se manifesta, né? Ela já tinha notado que ele era um homem diferente. Ela chama ele de homem de Deus. O nosso personagem aí, o Elias. E quando ela se confronta com a morte do filho, o que ela diz? Ela diz assim, você veio trazer à memória de Deus os meus pecados? Veio trazer Deus aqui para que Deus me visse os meus pecados e me punisse? Né? Aqui há algo curioso, sabe? A presença de Deus, a palavra de Deus, a santidade de Deus, primeiro trazem um sentimento não muito bom, mas ruim,
de percepção de como nós somos pecadores. E esse primeiro impacto, que é a lei de Deus, nos leva assim a querer nos esconder, como Adão e Eva tentaram se esconder de Deus. Também a gente quer ficar distante desse conhecimento. A gente, claro, esquece que Deus sabe todas as coisas, está presente em todos os lugares. Mas a percepção da viúva é que não, agora Deus me viu e por isso ele me castigou. Isso acontece de maneira muito parecida lá, por exemplo, em Lucas 5, quando Pedro, o discípulo que foi chamado por Jesus, se dá de conta que Jesus é um homem de Deus, ou o próprio Deus, né? E ele se dá de conta da santidade, do poder de Deus na pesca maravilhosa. Ele diz: afaste-se de mim, porque sou pecador. Eu sou tão pecador que não é bom a presença de Deus para mim. Por quê? Porque ela vai me trazer castigo, porque eu mereço. Interessante, né? A ação de Deus. Mas a gente sabe que assim como ele vem em sua glória e santidade, ele também vem em seu amor e sua misericórdia. Ele cuida de nós, em Jesus. Isso também vai acontecer aqui com a própria viúva. O Elias age de uma maneira muito elegante. O Elias, ele não fica justificando, pregando, explicando para uma mulher coberta da dor do luto. Não, ele só faz algo que foi o seguinte: ele pega um menino morto e sobe uma escada, porque ele tinha o seu quarto no segundo andar, vamos dizer assim, e leva para o seu quarto. E aí diz o texto bíblico que o Elias deitou-se sobre o menino e orou a Deus, né? Olha, é interessante que no versículo 20 diz assim: então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, né? Que ele usa o significado do seu nome, Eli, Eli, meu Deus, por que afligiste também essa viúva, com quem me hospedo, matando o filho dela? Ela diz assim: pô, essa mulher cuidou de mim, Deus, não permita que isso aconteça, por que o Senhor fez isso? E ele intercede, ele ora em nome dela. Então diz o versículo 22, vejam: o Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e levou do quarto até a casa, entregou à mãe dele e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é, de fato, um homem de Deus. De novo a expressão homem de Deus. E que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. A palavra do Senhor na sua boca é verdade. Aquilo que você proclama é proclamação da palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Essa era uma expressão ligada à proclamação dos profetas e também aqui a proclamação do nosso personagem de hoje, que é o personagem Elias. Por que antes eu falei que aqui está linkado ao tema o Deus provedor? Notem que por meio dessa história nós percebemos que mesmo no instante de seca, de crise extrema, de fome, Deus cuida dos seus. Deus cuida de Elias. O excesso da nossa preocupação em torno da provisão, o que eu vou comer, o que vai ser, como é que vai ser amanhã, será que eu vou mesmo para a beira do riacho de Querite, será que Deus vai cuidar realmente de mim? Deus faz com que a gente apague essas preocupações, essas ansiedades e lancemos essas ansiedades sobre ele, dizendo: tu és o provedor, Deus proverá. Lembra que Abraão, o antepassado de Elias, já tinha usado essa expressão, né? Deus proverá. Que bom a gente saber e poder viver assim, né? E ter o testemunho dos demais, os demais, como essa viúva, poder visualizar isso e também reconhecer. Eu reconheço que o azeite não faltou, eu reconheço que a farinha não faltou. Ok, são aí milagres do dia a dia. E um grande milagre, reconheço que Ele não só é o Senhor que provê, mas dá vida, ressuscita e dá vida. Que situação emblemática, que grande história nós temos aqui em 1 Reis, capítulo 17. Pois bem, eu quero encaminhar aqui a conclusão desse estudo de hoje. Quero já te convidar para continuar assistindo nossos vídeos semanais de estudos bíblicos. Eu já mencionei aqui, a gente está pegando o personagem hoje Elias e nós veremos pelo menos mais 2 vídeos falando sobre esse mesmo personagem. Se você quiser aproveitar, ler, então, continuar lendo na sua devoção, nas suas reflexões, os capítulos seguintes, né? 1 Reis 18, 19, 20, a gente vai então
continuar essa história. E o convite é que a gente creia no Senhor que providencia, que cuida dos pássaros dos céus, né? Lá em Mateus capítulo 5, lá no Sermão do Monte, em algum momento Jesus disse: olhem os pássaros do céu, né? Eles não plantam, eles não colhem, mas Deus dá alimento para eles. Deus é o provedor. Quanto mais Ele vai cuidar da gente, tanto mais Ele vai cuidar dos seus filhos, que têm o nome do Senhor Jesus em seus corações mediante a fé. Ele vai cuidar de nós. Então, olhando para a vida de Elias, esse é um aspecto que hoje nós aprendemos com a palavra e com essa história, que Deus é o Deus provedor, que conhece todas as coisas. Nós também lembramos que o pecado existe em nós e que a morte sobrevém a todos porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas que Ele vence a morte. Venceu aqui por intermédio da intercessão de Elias, mas Ele, sobretudo, venceu a morte em Jesus. E Ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que morra, viverá. O Deus que providencia o pão de cada dia, também providencia o pão da vida, a vida em abundância. Elias quer dizer meu Deus. Elias era um homem de Deus. Eu também quero ser assim conhecido como um homem de Deus e quero depositar, confiar minha vida, meus dias nas mãos do Senhor e Salvador, o Deus provedor. E meu convite nesse estudo bíblico é que, em nome de Jesus, você também creia, confie e viva no Deus provedor. Que assim seja. Amém. Agradeço aí a presença, a conexão de vocês com esse vídeo e convido a compartilhar esse vídeo, né? Ou convidar mais pessoas para que acompanhem, como também para que conheçam os nossos outras mensagens apontando para o Deus Criador, Mantenedor, Salvador, ou como no destaque de hoje, o nosso Deus Provedor. Certo? Até a próxima, que Deus acompanhe, ilumine e cuide de cada um de vocês. Amém.